Oi, sexto ano, vamos para mais uma aula de história. Eu espero que todos vocês estejam se cuidando, estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os povos da Mesopotâmia e a nossa habilidade é compreender as principais características dos povos mesopotâmicos. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouco sobre o modo de vida dos povos mesopotâmicos, né? E na aula de hoje, nós vamos continuar vendo mais um pouco sobre a cultura deles. Vamos iniciar falando sobre a religião e a cultura na Mesopotâmia, né, na aula de hoje. Esse conteúdo vocês podem acompanhar a partir da página 35 do livro didático de vocês. Bom, um pouco sobre a religião e a cultura desses povos da Mesopotâmia, pessoal. Os povos mesopotâmicos, em geral, eles eram politeístas, assim como outros povos que nós estudamos. Relembrando, o que é politeístas? Ou politeísmo, né? O politeísmo é a crença em vários deuses. A palavra poli remete a muitos, então vários deuses, né? Religiões que acreditam em um só Deus são sempre religiões monoteístas. Bom, então eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses, assim como os egípcios que nós estudamos anteriormente. Os deuses deles não são iguais os que a gente estudou no Egito, mas também eles personificavam forças da natureza e tinham algumas semelhanças nesse sentido com os deuses egípcios. E algo bem importante para destacar é que cada cidade tinha um deus protetor. Um deus que era o protetor daquela cidade. Não que eles não acreditassem que tivessem outros deuses, mas cada cidade tinha o seu deus protetor. E esse deus era considerado dono de todas as terras, né? E para esse deus, essa cidade realizava homenagens e construía grandes templos. Então, tem vários templos que eram construídos em homenagens a esses deuses, né? Aqui abaixo eu coloquei para vocês mais ou menos como seria um templo, né? Um zigurate, como nós vimos na aula passada também um pouquinho sobre o zigurate, como mais ou menos seria essa construção, que é, na verdade, uma construção de grande dimensão, uma construção considerada grandiosa pela história. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre as pirâmides. Se olharmos para os antigos templos da Mesopotâmia, podemos ver que eles têm uma forma que é muito familiar a nós. Uma pirâmide. Mas não foram os egípcios que construíram as pirâmides? Sim, as pirâmides mais famosas são no Egito. Mas muitas outras civilizações construíram templos com essa forma. Na verdade, muitas civilizações que não tinham absolutamente nenhum contato umas com as outras, em vários cantos do mundo e em diferentes momentos, construíam todos os seus templos em forma de pirâmides. Nós já vimos os zigurates da antiga Mesopotâmia. Esses templos foram construídos há cerca de 5.000 anos. No mesmo momento em que as grandes pirâmides estavam sendo construídas no Egito, os mesopotâmicos também foram construindo seus magníficos templos zigurates. Cerca de 2.600 anos depois, do outro lado do globo, uma civilização que nunca tinha estado em contato com o Egito ou com a Mesopotâmia estava construindo os próprios templos em forma de pirâmide. A civilização Maia. Assim como os zigurates da Mesopotâmia, os templos maias eram utilizados pelos sacerdotes para honrar seus deuses em cerimônias religiosas. E na América Central, por volta do ano 150 d.C., os membros de uma civilização chamada Teotihuacan iniciaram a construção da impressionante Pirâmide do Sol. Eles não usavam blocos de pedra como os egípcios, mas montes de terra cobertos de pedaços de lava petrificada. 50 anos mais tarde, os Teotihuacan completaram uma pirâmide medindo quase 64 metros de altura e com 365 degraus, um para cada dia do ano. 1.200 anos mais tarde, os astecas continuaram essa tradição na Mesoamérica. Na lendária cidade de Tenochtitlan, foram construídos 25 templos que imitavam as montanhas para chegar ao céu. Como vocês viram no vídeo anterior, várias civilizações construíram pirâmides, não somente os egípcios, apesar dos egípcios serem os mais famosos.
Desse modo, a gente pode perceber como a construção de pirâmides era importante para essas sociedades, principalmente relacionada à questão de adoração de deuses, né, pois se tratavam muitas vezes, em muitos casos, de templos religiosos, né, como no caso de várias construções dos povos mesopotâmicos. Sobre os deuses também, eu destaquei aqui para vocês que as divindades, as principais divindades da Mesopotâmia eram antropomórficas, ou seja, são divindades que tinham forma humana, né? Então eles eram representados mesmo como humanos, diferentemente de outras divindades do Antigo Egito que nós estudamos anteriormente. Então essas divindades, né, antropomórficas, a gente pode dizer que elas tinham as mesmas qualidades e as mesmas imperfeições do homem, né, da natureza humana. Também coloquei aqui alguns outros destaques importantes sobre a cultura dos povos mesopotâmicos, como por exemplo o campo das artes, em que a gente pode destacar a arquitetura como uma manifestação muito importante, muito significativa, que foi desenvolvida por esses povos da Mesopotâmia. Destaca-se aí a construção de templos religiosos, como nós vimos, e os zigurates, e também imponentes palácios. Durante o governo do Nabucodonosor, na Mesopotâmia, foram construídas 3 obras símbolos dessa arquitetura, que eu estou falando para vocês. Essas 3 obras que eu destaquei aqui foi o Templo de Marduk, né, ou Zigurate, de Babilon, ou Porta de Deus em hebraico. Também podemos citar os Jardins Suspensos da Babilônia e o Portal de Istar. E portanto, essas construções, elas eram elas tinham relação com temas religiosos, né, e também algumas vezes militares. Então, nós vamos ter várias esculturas aí na Mesopotâmia que vão ter representações religiosas ou militares, e também essas representações vão aparecer em pinturas, em baixos relevos, né, por exemplo, dos assírios, e tudo isso vai decorar esses belos templos e palácios, né, daquela época. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de deuses mesopotâmicos, né? Primeiro eu coloquei o Anum, ou An, que é considerado Deus Pai. Ele era um deus muito cultuado na cidade de Ur. Lembrando que cada deus era cultuado, né, em uma cidade. Aqui eu coloquei a Ishtar, que é a deusa do amor. Essa deusa era muito cultuada na cidade de Uruk. Depois eu coloquei um deus também que era muito cultuado na cidade de Nippur, que é o Enlil, o deus dos ventos. Aqui eu coloquei para vocês o Shamash, que é o deus sol. E o Enki, o deus das águas doces. Tem vários outros deuses, né? Aqui no caso são apenas alguns exemplos, mas percebam que todos esses deuses, eles têm forma humana, né? Nenhum deles vai ter a parte do corpo aí representada por um animal. Eles têm, de modo geral, características muito mais humanas do que os deuses egípcios. Uma curiosidade também sobre os povos mesopotâmicos em relação à religião é que eles tinham um pensamento diferente dos egípcios, e de outras civilizações também da época. Por exemplo, os antigos egípcios, quando nós estudamos, vocês viram que eles preferiam, valorizavam muito mais a vida após a morte do que a vida terrena. E os mesopotâmicos, não. Eles não esperavam essas recompensas somente após a morte como os egípcios. Eles buscavam valorizar a vida terrena de forma mais intensa, e eles buscavam ganhar recompensas em vida, e não tinham a vida após a morte com tanta importância como os antigos egípcios. Aqui eu destaquei para vocês também que a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita que a gente estudou, que foi desenvolvida pelos sumérios, ela também foi utilizada pelos povos mesopotâmicos, né? Lembrando que é uma escrita produzida por meio de cunha sobre argila, e também é considerado, né, um dos primeiros códigos de escrita da humanidade. A literatura, portanto, eles adotaram essa forma de escrita, e havia então a prática da literatura. Nós temos literatura muito presente também na Mesopotâmia, e é um tipo de literatura que se caracterizou na época, né, por um gênero mais épico, que vai contar aí grandes histórias, aventuras, né?
Tem uma famosa, por exemplo, que vai contar a epopeia da criação, que vai narrar a criação do mundo por meio de um mito que eles acreditavam, que era o mito de Marduk. Depois vamos ter a epopeia de Gilgamesh, que é um herói para eles, um semideus, então eles vão descrever os feitos heróicos, né? E desse modo, por meio da literatura, tem várias histórias super interessantes sobre os povos mesopotâmicos, pessoal. No campo das ciências, nós podemos destacar também a astronomia, que era muito praticada pelos sacerdotes, que utilizavam a astronomia nos templos e faziam observações importantes. Por meio dessas observações, os mesopotâmicos, então, eles também faziam a previsão de eclipses, distinguiam o movimento das estrelas, dos planetas, constituíram um calendário dividido em 12 meses com semanas de 7 dias também. Outra curiosidade também é que o estudo da álgebra e da geometria, né, dentro da matemática, foi desenvolvido pelos caldeus também na Mesopotâmia. E como proposta de atividade dessa aula, eu vou pedir que vocês façam as atividades da página 39 do livro de vocês. No nosso próximo momento ao vivo, nós faremos a correção. Bons estudos, sexto ano, até nossa próxima aula de História.